Tóquio, Japão. Uma sala de conferências sem janelas. Executivos da Toyota sentados em silêncio à volta de uma mesa de madeira escura. À frente deles, um gráfico. Uma única linha vermelha a subir mais alto do que qualquer outra coisa que a indústria alguma vez viu. 1.100 milhas. 1.770 quilômetros. Numa única carga. E ao lado, 5 minutos. 5 minutos para carregar do 0 ao 100%. Nesse momento, a sala explodiu em aplausos. Não porque o número fosse impressionante, mas porque era real. E porque ninguém, absolutamente ninguém, viu isto a chegar. A Toyota acabava de fazer o que a indústria dos veículos elétricos considerava impossível. Durante anos, os especialistas diziam que as baterias de estado sólido eram a solução milagrosa que nunca chegaria. Demasiado caras. Demasiado frágeis. Demasiado difíceis de produzir em massa. A Tesla apostou no lítio-íon e na escala de produção. A BYD apostou no fosfato de ferro e nos preços baixos. A Toyota, a empresa que muitos consideravam atrasada na corrida elétrica, apostou no que ninguém acreditava ser possível. E ganhou. Repara na ironia. Durante quase uma década, artigos e análises de mercado repetiam a mesma frase. A Toyota perdeu o comboio dos elétricos. Enquanto isso, nos bastidores, uma equipa de engenheiros trabalhava numa tecnologia que, quando finalmente chegasse, tornaria irrelevante boa parte do que a concorrência tinha construído até ali. Não foi sorte. Foi paciência industrial, do tipo que só uma empresa com décadas de disciplina consegue sustentar. Vamos recuar 24 meses. Em setembro de 2024, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão aprovou oficialmente os planos de produção da Toyota para estas baterias de próxima geração. Na altura, o anúncio passou quase despercebido. Um comunicado técnico. Números secos. Promessas vagas. Mas por trás daquele comunicado estava uma revolução silenciosa. A Toyota não estava apenas a planear. Estava a construir, em parceria com duas das empresas mais poderosas do Japão, a Sumitomo Metal Mining para os materiais do cátodo, e a Idemitsu Kosan para o eletrólito sólido. Pensa no que isto significa para o teu próximo carro. Para a próxima vez que olhares para o painel e vires a autonomia a descer. Achas que isto muda tudo? Ou ainda há tempo para reagir? Deixa a tua resposta nos comentários. Mas esta história não começa aqui. Começa décadas atrás, com uma aposta que quase arruinou a empresa. Em 2010, a Tesla era uma miragem, a Nissan tinha acabado de lançar o Leaf, e a Toyota apostava em algo que ninguém entendia: hidrogênio, células de combustível, hydrogenio comprimido. Foi a decisão que quase a eliminou da corrida dos elétricos, mas também a que lhe deu a chave para tudo o que viria a seguir. Imagina a sala de reuniões da Toyota em 2012. Os engenheiros mostram um número, 250 mAh por grama, o limite das baterias de lítio-íon da altura. Depois mostram outro, 550 mAh por grama, o que uma bateria de estado sólido com cátodo de nitreto de cobre podia alcançar. Mais do dobro. A Toyota guardou este número durante 14 anos. A indústria chamou-lhe o segredo de Tóquio, porque a empresa não falou, não anunciou, não fez comunicados de imprensa. Enquanto a Tesla anunciava o Model S com mais de 400 km de autonomia e o mundo aplaudia, a Toyota estava nos laboratórios a refazer a química da bateria, do zero, sem pressa para mostrar resultados a analistas ou acionistas impacientes. Em 2013 veio uma parceria que ninguém entendeu, a Idemitsu Kosan, uma refinaria de petróleo, uma empresa que extrai e processa combustíveis fósseis. Os analistas acharam estranho. Por que é que uma construtora se alia a uma petrolífera para fazer baterias? A resposta: o lítio-sulfureto, material essencial ao eletrólito sólido, e a Idemitsu sabia como produzi-lo em escala. A Toyota percebeu que o futuro não estava no petróleo, mas que o conhecimento sobre transformar química bruta em material de alta performance estava nas mãos de quem trabalha com hidrocarbonetos há 100 anos. Pensa na inteligência desta jogada. Enquanto a Tesla construía fábricas gigantes para uma tecnologia que já conhecia, a Toyota construía uma cadeia de abastecimento para uma tecnologia que ainda não existia no mercado,
plantando sementes de uma colheita que só chegaria 14 anos depois. As dificuldades foram imensas. Em 2020, a Toyota prometeu o primeiro veículo de estado sólido para 2021. Depois cancelou. Adiou para 2022, depois 2023. Cada adiamento foi um golpe. A imprensa especializada começou a dizer que a Toyota não ia conseguir, que a tecnologia era inviável, que os estados sólidos seriam a bateria que nunca chegou. Até os investidores questionaram a estratégia. Mas o que ninguém sabia, o que a Toyota nunca revelou, é que não estava a falhar. Estava à espera que a Idemitsu concluísse a fábrica piloto de eletrólito sólido e que a Sumitomo Metal Mining aperfeiçoasse o material do cátodo. Estava a jogar o jogo longo. Em setembro de 2024 o jogo mudou. O governo japonês aprovou os planos, e a Toyota começou oficialmente a transição do laboratório para a produção em massa, 9 gigawatts-hora por ano, o número que a indústria procurava. Ainda não é escala massiva, mas é o começo de uma revolução silenciosa. Para entenderes como uma bateria pode carregar em 5 minutos e durar 1.100 milhas, precisas de esquecer tudo o que sabes sobre baterias. As baterias de lítio-íon atuais têm um eletrólito líquido inflamável, uma química que degrada com o tempo e uma densidade energética que bateu no teto físico do lítio. A Toyota olhou para esse limite e disse: não nos serve. A solução chama-se eletrólito sólido de sulfureto. Um material sólido que conduz íons de lítio entre cátodo e ânodo, sem fugas, sem inflamação, sem degradação. O problema era produzi-lo em escala, e foi aí que entrou a jogada mais inteligente da história da Toyota: o enxofre. Sim, enxofre, o mesmo elemento que cheira a ovos podres. A Idemitsu gera toneladas dele como subproduto do refinamento de petróleo. Durante décadas foi um resíduo, algo que as refinarias tentavam vender a preços baixos ou armazenar em pilhas enormes. A Toyota e a Idemitsu olharam para esse resíduo e viram ouro, porque o enxofre é o ingrediente principal do eletrólito sólido de sulfureto. Sem ele, a bateria de estado sólido simplesmente não existe. Depois de 3 décadas a estudar a química do enxofre, a Idemitsu descobriu como transformar esse subproduto num material de alta performance. O processo é complexo. A Toyota patenteou uma técnica que usa um solvente à base de álcool para dissolver o eletrólito, criando camadas ultrafinas de 0,5 a 15 micrômetros. O solvente evapora e fica uma camada sólida e uniforme. E, em vez de uma única camada, a Toyota constrói uma estrutura multicamada. Se uma camada tiver um defeito microscópico, a seguinte cobre-o. O resultado é uma bateria sem curtos-circuitos que conduz íons mais depressa do que qualquer coisa já vista. Os números: densidade energética é entre 450 e 500 watts por hora por quilograma, contra 250 e 300 do lítio-íon atual, o dobro. Carregamento de 10 a 80% em 10 minutos. Autonomia entre 1.000 e 1.200 km. Mais de 1.000 ciclos. E a promessa mais extraordinária: até 40 anos de vida útil mantendo 90% da capacidade, 4 vezes mais do que qualquer bateria de lítio-íon atual. A bateria pode durar mais do que o carro. A parceria com a Sumitomo é igualmente crítica. O material de cátodo que desenvolveram tem uma camada de rocha-sal com lítio, níquel, cobalto e manganês, com concentração de cobalto reforçada no interior e reduzida na superfície, evitando a libertação de oxigênio durante o carregamento, o que degradaria o eletrólito sólido. E há uma jogada geopolítica por trás de tudo isto. Os materiais vêm de parceiros japoneses. A Toyota quer independência da China. Mas há um problema grande: o preço e a escala. A Tesla entregou 1,8 milhões de veículos em 2023 e domina o mercado. Mas tem um problema chamado densidade energética. As suas melhores células, as 4680, oferecem cerca de 300 watts por hora por quilograma contra os 450-500 da Toyota. Um salto de 60% na mesma massa. A BYD, que vendeu 3,6 milhões de veículos elétricos e híbridos em 2023, domina no preço com as suas baterias LFP, mas não tem resposta para o estado sólido. A sua vantagem é o custo. A aposta da Toyota é o desempenho. Os chineses não estão parados. A Kato, a maior fabricante de baterias do mundo, já trabalha em baterias de estado sólido. E a SAIC,
O grupo estatal chinês, que inclui a MG, prometeu lançar o primeiro carro com esta tecnologia em 2025. A Toyota só chega em 2027 ou 2028, mais tarde, mas com uma estratégia diferente. Não quer apenas lançar uma bateria, quer lançar uma que seja fiável, produzível em escala e capaz de funcionar em qualquer condição. E o segredo que quase ninguém discute: a Toyota vai lançar a sua primeira bateria de estado sólido não num elétrico puro, mas num híbrido, uma versão do Prius, num carro que já tem um motor de combustão para cobrir qualquer falha. Sabe que a primeira geração terá problemas e prefere testá-la num híbrido, onde os riscos são menores do que num elétrico puro, onde uma falha de bateria significaria chamar o reboque. É uma abordagem conservadora, típica da Toyota, mas também inteligente. Quando a bateria chegar ao mercado de massa, já terá sido testada em milhões de quilômetros reais, não em laboratório, não em estradas fechadas, mas em estradas normais, com condutores normais, em condições normais. Este é o verdadeiro assalto ao trono. Não um anúncio bombástico, mas uma infiltração silenciosa. Mas o preço, hoje, é elevado. O eletrólito de sulfureto precisa de ser produzido em salas secas com ponto de orvalho abaixo de menos 40 graus Celsius, 3 a 5 vezes mais caras de construir do que uma fábrica de lítio-íon convencional. A Faraday Institution estima entre 300 e 500 milhões de dólares só para a infraestrutura de sala seca de uma linha de 1 gigawatt-hora. A taxa de rendimento na primeira geração fica entre 40% e 55%. Menos de metade das células produzidas são utilizáveis. A Idemitsu planeia produzir 1.000 toneladas métricas de sulfureto de lítio por ano na sua fábrica em Chiba, com um custo estimado de 21,3 mil milhões de ienes, cerca de 143 milhões de dólares. Essa quantidade é suficiente para abastecer entre 50 e 60 mil veículos elétricos, uma fração diminuta e quase insignificante face aos 1,8 milhões que a Tesla entregou em 2023. A Toyota vai começar pequeno, muito pequeno. Segundo a Japan Science and Technology Agency, o custo de fabrico das baterias de estado sólido varia atualmente entre 432.500 dólares por quilowatt-hora, 4 a 25 vezes o custo do lítio-íon. Uma bateria de 100 kWh para um SUV de gama alta poderia custar, no pior cenário, 250 mil dólares, só a bateria, mais do que muitos carros completos. A Toyota afirma que a produção em massa pode cortar este custo para metade. Mas mesmo assim, metade de 430 dólares são 215 dólares por quilowatt-hora. Continua a ser muito mais caro do que as melhores baterias LFP da BYD, que custam cerca de 60 dólares por quilowatt-hora. Há ainda outro problema. O eletrólito de sulfureto reage com a umidade atmosférica para gerar gás sulfídrico, o cheiro a ovos podres, que em concentrações elevadas é venenoso. A produção destas baterias exige ambientes perfeitamente selados. Cada etapa, desde a mistura dos materiais até ao empilhamento das camadas, tem de ser feita em condições controladas. E se uma bateria for danificada num acidente, se o eletrólito for exposto ao ar, o resultado pode ser perigoso. A Toyota está a trabalhar em revestimentos protetores, em camadas de segurança que isolam o eletrólito do exterior. Mas a tecnologia ainda é jovem, e jovem significa cara. Por isso a estratégia é clara. A Toyota não vai começar pelos carros populares. Vai começar pelos Lexus de gama alta, entre 100 e 130 mil euros, cujos compradores pagam mais por serem os primeiros a ter algo que mais ninguém tem. É um teste num nicho seguro, para recolher dados e reduzir custos ano após ano. O objetivo é 2030. Reduzir o custo do estado sólido para menos de 1,5 vezes o custo das baterias líquidas. Até lá, a Tesla e a BYD não vão ficar paradas. A pergunta que ninguém está a fazer não é: quando é que a Toyota vai lançar a bateria? É: o que acontece quando esta tecnologia se tornar acessível para todos? Há razões para otimismo. A Toyota tem mais de 1.000 patentes em baterias de estado sólido, mais do que qualquer outra empresa no mundo. Investiu mais de 1,5 bilhões de ienes em I&D na última década. A fábrica piloto da Idemitsu em Ishihara, Chiba, já está em construção e deve ficar pronta até ao final de 2027, com capacidade para várias centenas de toneladas de eletrólito por ano.
A Sumitomo planeia começar a produzir o material de cátodo a partir do ano fiscal de 2028, com prioridade para a Toyota. A primeira geração deverá oferecer cerca de 1.000 km de autonomia e carregamento de 10 a 80% em 10 minutos. A segunda aponta para 1.200 km. A fábrica de 10 gigawatts-hora que a Toyota vai construir no Japão em 2026, com capacidade para 50 a 60 mil veículos por ano, vai começar pelos Lexus de gama alta. Mas o caminho não vai ser fácil. O custo de produção continua entre 5 e 8 vezes superior ao do lítio-íon convencional, entre 400 e 600 dólares por quilowatt-hora em 2026, contra 60 a 110 dólares das LFP. A Toyota, que prometeu produção em massa para 2026, já adiou oficialmente para 2028, citando a menor procura global por elétricos e as dificuldades de escalar do laboratório para a produção. A fábrica piloto em Shizuoka deixou de ser vista como o início da produção em massa e passou a ser uma instalação de validação de processos. E a concorrência não vai esperar. A China já constrói uma indústria de baterias semissólidas que equipa carros em produção, como o NOE7, com uma bateria de 150 kWh. A Kato já produz baterias semissólidas em série na China e planeia levá-las para a Europa em 2027. A QuantumScape, apoiada pela Volkswagen, concluiu em 2025 a produção de células de 24 camadas para a BMW. E a Tesla está a apostar na produção em escala. A bateria 4680, já em produção em massa nos Estados Unidos, oferece 700 km de autonomia e carregamento em 30 minutos. Não é tão impressionante quanto os números da Toyota, mas já está a ser vendida, já está nas estradas, já está a gerar lucro. Enquanto a Toyota espera, a Tesla acelera. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. A parte que vai determinar quem ganha esta corrida. Porque o desafio não é tecnológico. Já se provou que a tecnologia funciona. O desafio é industrial. É a capacidade de construir fábricas que produzam baterias de estado sólido com uma taxa de rendimento de 80 ou 90%, não de 40%. É a capacidade de reduzir o custo por quilowatt-hora de 400 dólares para 100. É a capacidade de convencer os condutores a pagar mais por um carro que carrega mais depressa e vai mais longe. E nessa corrida, a Toyota está atrás da China. Muito atrás. A China já tem uma indústria de baterias que produz milhões de células por dia. A Toyota está ainda a construir a sua primeira fábrica piloto.